E ele é o ministro da Defesa. Durante a sua declaração, ele falou coisas que são importantíssimas. Primeiro, é o Congresso que tem que decidir sobre a anistia. 2, a pena está errada. Você tem que seguir o processo legal. Ele falou tudo aquilo que nós, que estamos defendendo a democracia, o Estado Democrático de Direito, de verdade, não aquilo que estamos falando. Aí... Pávio, vamos começar pelo Múcio, tá? O Múcio é um cara que ele é notório por ser um negociador. Ele não é nenhum líder político. Ele chega lá, negocia aquilo. Tanto que ele mesmo se diz que ele é um cara de centro convicto. Ponto. Um cara que disse que queria sair do governo Lula, mas se manteve, o Lula não deixou sair. Isso a gente tem que trazer e por quê. E ele é o ministro da Defesa. Durante a sua declaração, ele falou coisas que são importantíssimas. Primeiro, é o Congresso que tem que decidir sobre a anistia. 2, a pena está errada. Você tem que seguir o processo legal. Ele falou tudo aquilo que nós, que estamos defendendo a democracia, o Estado Democrático de Direito, de verdade, não aquilo que estamos falando. Aí fica a seguinte situação. Ele também falou que quando ele foi fazer a posse dos comandantes militares, só teve um que aceitou, que foi o da aeronáutica, né? Os demais foram meio reativos, dentre eles o general Arruda, que é alguém para quem eu presto minha continência, porque ele se manteve dentro daquilo que é a normatividade da honra para o militar. E tanto que ele caiu depois de um discurso político feito por um general aqui no Comando Militar do Sudeste, que logo depois ocupou o lugar dele, dizendo que militar não podia fazer discurso político. Ou seja, quase uma contradição. Mas deixemos isso de lado. Para mim, o que começa a ficar muito claro. Houve época na nossa história, eu não estou pregando nenhuma rebelião, pelo amor de Deus, mas que nós tivemos Cunhas Matos, Cenas Madureiras e Mamedes. Estou falando do século XIX, século XX. O que é isso? Coronéis que mostraram para os seus comandantes que tudo poderia ser feito, menos afetar a honra do militar. E razão pela qual os seus comandantes começaram a recuar naquilo que era posicionamentos políticos. Talvez o Múcio esteja recebendo dos comandantes aquilo que eles estão falando. Nós estamos sofrendo pressão daqueles que não vão aceitar mais afronta à tropa, afronta à honra militar. E ali ele deu um recado, talvez exatamente por isso, é que o Lula deve ter falado, pelo amor de Deus, não vai. Quem que eu vou colocar no lugar? Porque se eu colocar alguém que não esteja de acordo, um entendimento, conversar com os oficiais que são os comandantes e entender que a carreira militar se encerra como coronel, não vai como general. General é algo à parte. E que os generais estão preocupados com a honra militar. E foram exatamente aqueles que se preocuparam com a honra militar que fizeram com que o Exército resgatasse o seu princípio, que é o princípio maior, a honra, ao longo da nossa história. Aí ele vai lá e dá esse recado. Vem o pessoal da OEA para conversar com o ministro Barroso antes de conversar com os deputados. Estranho, mas é muito provável que ele esteja sentindo pressão. O Lula sentiu isso, disse, pelo amor de Deus, não vai embora. Ele vai lá e começa a dizer, vamos restaurar um mínimo de Estado Democrático de Direito para fazer aquilo que o Diego trouxe aqui. Eles estão preocupados com 2026. Eles não querem mais encher o saco dos militares naquilo que diz respeito à sua honra e colocam o ministro da Defesa para dizer, pelo amor de Deus, não encham mais a nossa paciência. Tentem restabelecer um mínimo de coisas. Vamos mudar alguma coisa para que tudo permaneça como sempre foi, que é a eleição. Vale lembrar uma coisa, para quem não se lembra, o Bolsonaro, ele nomeou, aliás, antecipadamente, os comandantes das Forças Armadas que foram indicados, escolhidos pelo Lula, que estava preocupado com a integridade física na posse. O Lula indicou quem ele queria como comandante das Forças Armadas e o Bolsonaro nomeou em dezembro. Isso aí. Então os comandantes das Forças Armadas, nomeados pelo Bolsonaro, foram indicados pelo Lula. E aí? Todo mundo se esquece. Exato. Pois é, Pavinato, e enfim, você disse que
trouxe alguns elementos pelos quais as manifestações de 8 de janeiro seriam esperadas, e eu trago, acho que o mais contundente deles aqui em acréscimo, que você já disse. Foi oficiado o gabinete do ministro da Defesa, à época, o ministro Flávio Dino. Ele tomou ciência... Ministro da Justiça. Do ministro da Justiça, perdão, do ministro Flávio Dino, hoje ministro do STF, antigo ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele tomou conhecimento. Comunista. Eterno comunista. Pode, ministro da Justiça, virar... pode. E ele acabou... E ele acabou fazendo o quê em resposta ao ofício? Relaxando a defesa da Praça dos Três Poderes. Depois ainda apagou as imagens do prédio do seu próprio ministério. Muito relaxo, né, bicho? O cara é juiz federal concursado, ele sabe que não pode apagar a imagem. Pois é. Mas, enfim, talvez... Aí tem notável saber jurídico. Talvez fosse conveniente para a ocasião. E, Pavinato, eu como bom cristão acredito que nunca é tarde para se arrepender, né? O Múcio que nós ouvimos aqui agora, falando sobre a inexistência de um golpe, sobre a necessidade de individualização de condutas, enfim, e todas as correções a respeito das distorções jurídicas do 8 de janeiro, não é o mesmo Múcio que afirmou há alguns meses que só não teve golpe porque o Exército impediu. Ou seja, declarando a existência, declarando que ele acreditava na existência de um golpe em curso para uma ruptura democrática no nosso país. Agora, é muito triste que nós tenhamos que ver 1 milhar de brasileiros e brasileiras sofrendo o peso do Estado sob o seu aspecto mais autoritário, sendo privados do devido processo legal, sendo privados de tudo aquilo que a lei dispõe, que é conferido até mesmo ao pior dos criminosos, ao pior dos assassinos, dos estupradores. É muito triste e revoltante que um brasileiro tenha perdido a vida no cárcere, e você, Pavinato, pode falar disso até muito melhor do que eu, porque se envolveu diretamente nessa causa. É muito triste a gente ter que constatar tudo isso, para que hoje, em razão de um processo eleitoral que se avizinha, nós tenhamos que retomar uma certa normalidade democrática. Não é só em razão das eleições que nós precisamos reestabelecer a democracia no Brasil. É pelo bem de cada brasileiro e cada brasileira, independentemente de posição política e ideológica. Então, chega assim a embrulhar o estômago ter que analisar essas estratégias políticas que, como eu disse aqui na pauta anterior, não tem nada de acaso. É tudo uma orquestra muito bem ensaiada para manter sempre os mesmos no poder e o brasileiro sempre em uma situação de vulnerabilidade. Enfim, como eu disse, parabéns ao Múcio que, ao que parece, se arrependeu de seus posicionamentos. Eu espero que na esteira do ministro da Defesa, outros ministros e integrantes desse desgoverno também admitam que o 8 de janeiro é aquilo que eu, Pavinato, João Belucci, professor Suano, a Ana, o Augusto Nunes estamos dizendo desde o dia 9 de janeiro de 23. Não existiu tentativa de golpe no Brasil, nem tentativa de ruptura democrática. Existiram atos reprováveis de vandalismo, mas que devem ser processados, julgados e que os condenados paguem, mas na medida da sua culpabilidade, não para dar exemplo e nem para calar a opinião política e ideológica de ninguém. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.